Governo quer que entidades estudantis paguem 15 milhões de reais por multa. Segundo o governo, a ocupação das escolas e universidades no Brasil teriam atrapalhado aí a realização do Enem e por isso os estudantes, através das entidades estudantis, devem pagar por isso. É mais ou menos uma espécie de censura, é uma espécie de ditadura, só que apoiado aí pelas instituições desse governo. Vamos entender então essa notícia dentro do contexto. O governo quer aplicar essa multa, muita gente pode se revelar a favor da aplicação dessa multa, alegando que os estudantes causaram prejuízo, só que em nenhum momento, inclusive aqui no Jornal Nacional, de onde eu tenho essa notícia, publicada no dia 7 de novembro de 2016, em nenhum momento a gente percebe, tanto o pessoal do jornal como o pessoal do governo, pensar no prejuízo que eles vão causar à educação, e isso tem provas, pelos próximos 20 anos, com a aplicação das coisas que eles querem fazer. Interessante também nessa notícia é o apoio da grande mídia a esse tipo de movimento e a tentativa de criminalização, mais uma vez, dos movimentos estudantis por parte da grande mídia e do governo. Isso já vem acontecendo periodicamente. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente analisa mais criticamente essa notícia da tentativa de criminalização e a cobrança de multa aí em cima dos estudantes, dentro do contexto que é o motivo pelo qual os estudantes estão ocupando as escolas e protestando cada vez mais e tendo o apoio de cada vez mais pessoas. Se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo, sendo notificado sobre todos os vídeos que a gente tem publicado. Clique nesse botão aqui, depois de se inscrever no canal, nesse sinozinho aqui pequeno, abre-se uma janela, você marca essa caixinha e aí você fica recebendo então as notificações sobre os novos vídeos. Claro que você tem que salvar isso aqui. Antes de tudo, eu aconselho que você veja esse vídeo aqui, que está falando mais ou menos isso que eu disse a vocês, que é a tentativa de criminalização do movimento estudantil, mostrando somente o lado do governo. Aparece aí o ministro Mendonça Filho dizendo, porque os estudantes, esses aí que não tem nada para fazer, esse pessoal aí está causando um prejuízo muito grande, não sei o quê. Eles focam esse lado aí, que é o prejuízo que os estudantes estariam causando a realização do Enem, né, que vai ter que ser realizado novamente, e daí vai ter um custo de 15 milhões, ele quer jogar isso então para cima dos estudantes. Essa notícia é confirmada também aqui nesse site aqui, dialogo.com.br, governo quer que entidades estudantis paguem 15 milhões por Enem adiado. É bastante interessante isso, o governo, a mão de ferro do governo para cima dos movimentos, digamos, movimentos até que querem manifestar a sua opinião sobre medidas que estão sendo tomadas pelo governo, que não consultam nem ninguém da entidade estudantil. É incrível, eles querem fazer uma reforma, eles aplicam o corte de gastos, aliás, o corte de investimento, que educação não é gasto, é investimento, a todo o setor estudantil de todo o Brasil nos próximos 20 anos, sem que ninguém tenha direito de falar nada, e acham que os estudantes estão prejudicando o sistema deles. É muito hilário como o governo brasileiro atual, o governo Temer, junto com esse ministro da Educação que não tem qualificação para o cargo, como eles tratam os estudantes. E sempre esse movimento na tentativa de criminalizar o movimento estudantil. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse prejuízo. Eles dizem que o prejuízo pela não realização do MEC é de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. E um estudo técnico diz o seguinte, que a educação vai perder 24 bilhões de reais por ano durante os próximos 20 anos com a implementação da PEC 241, que é a mesma PEC de 55. Aí eu me pergunto o seguinte, senhor Mendonça Filho, quem vai pagar essa conta? É você? É você que paga a diferença? Aí os estudantes pagam 15 milhões sem problema nenhum. Você paga o restante? Os 23 bilhões 985 milhões de reais de diferença por ano. Por ano. É você ou é o governo Temer? Quem é que vai pagar essa diferença para toda a classe estudantil brasileira pelos próximos 20 anos? Quem vai pagar a diferença de um estudante, quem sabe, não conseguir chegar
a ter uma qualificação de qualidade, porque o governo está diminuindo cada vez mais e cortando investimento em educação. Quem vai pagar quando o estudante não chegar lá e não ser qualificado e ter como consequência o desgaste, digamos assim, a destruição de toda a sua vida, profissional, porque não conseguiu chegar a um sistema de qualificação? É você que vai pagar, ou são seus filhos que vão pagar o prejuízo aos estudantes, aos milhões de estudantes brasileiros que lá na frente não terão oportunidade? É uma atitude extremamente covarde essa que a gente vê do governo brasileiro atual, o governo declaradamente golpista. Bom, do outro lado, uma movimentação ainda muito lenta para o impacto que essa medida causa ao governo e a velocidade com que o governo está levando esse tipo de atitude, nessa marretada, reforma na base de marrete, que não convoca ninguém profissional da área, e sempre os cargos que ele denomina. Agora, por último, para ministro da Cultura, o Roberto Freire, que não tem nada a ver com cultura, que é contra o Ministério da Cultura. Então, tem essa característica no governo Temer de que as pessoas, por exemplo, o Ministério da Saúde é um engenheiro civil, sabe? Umas coisas assim meio hilárias, meio absurdas. É um governo totalmente hilário, né? E, apesar disso, a aderência ao movimento estudantil está sendo lenta, mas ela está acontecendo. Os professores de universidades, de 27 universidades federais brasileiras, resolveram então aderir ao movimento estudantil e aprovaram então a greve que começa na quinta-feira, ou seja, no dia 24 de novembro de 2016. Então eles vão aderir à greve, outras universidades também estão analisando isso, lembrando que o Supremo Tribunal Federal aprovou, olha só como é o negócio, aprovou que quem entrar em greve, eles vai ter descontado no seu ponto, no seu salário. Quer dizer, hoje a justiça brasileira participa desse processo, né, que antes não tinha isso. O pessoal podia fazer greve, podia fazer o que quisesse. Mas hoje o Supremo Tribunal Federal participa disso e aprova, né, que quem fizer greve vai ter seu ponto descontado. É uma espécie de censura por parte da justiça. Mas, bom, mesmo assim os professores, mesmo sabendo dessa consequência, resolveram então aderir à greve, ao movimento estudantil, ao movimento de ocupação, e vão fazer greve então, né? E se você quer saber mais sobre a ocupação das escolas, eu aconselho você a ver esse vídeo aqui, onde eu estou explicando mais detalhadamente por que essa ocupação está acontecendo, quais são as causas que levaram os estudantes de todo o Brasil a participarem dessa ocupação. E uma coisa interessante também aqui no Jornal Nacional é que o ministro da Educação, Mendonça Filho, ele diz que é uma minoria, não, a presidente do IPEA, desculpem, nomeada por ele, ela diz que é uma minoria que causou um prejuízo tão grande pelo Brasil. É engraçado, a própria notícia se contradiz, porque ela diz uma minoria, uma quantidade pequena de pessoas. No entanto, foram quase todos os estados brasileiros, houveram manifestações, ocupações de escola. Universidades estão sendo ocupadas e eles insistem em dizer que isso é um grupinho de 40 pessoas, de 50 pessoas, é um grupo de responsáveis. Eles insistem nessa manifestação. A maior prova de que não é um grupo tão pequeno assim, né, parece ser pequeno porque a mídia, a grande mídia, está participando disso, até porque o governo está comprando aí essa grande mídia, né, como eu mostrei para vocês em outro vídeo. Ele está comprando, então a grande mídia está dando a ideia de que o movimento é pequeno. Mas, na verdade, eles abriram uma consulta pública aqui, que você pode ver aqui no site do Senado Federal e Cidadania, e aqui eles estão pedindo a opinião do povo, quem é a favor e contra a proposta da emenda à Constituição, que é essa PEC do corte dos gastos, na verdade é o corte no investimento na área pública. E aí você pode votar, eu aconselho todos vocês a votarem e compartilharem esse link aqui, chamar todo mundo para votar. Até agora, a minoria que a Rede Globo falou, e também a presidente do IPEA falou, junto com Mendonça Filho, ela não se reflete aqui nesses dados, né? Porque no momento são 341.049 pessoas contra a PEC e somente 22.861 a favor.
É impressionante, o placar é extremamente desfavorável ao governo. A gente precisa aumentar aqui mais esse placar, ter mais votos aqui para a gente chamar a atenção do governo, que não é minoria. Até quando eles vão continuar ignorando essa manifestação aqui online, criada por eles mesmos? É bastante interessante. Sobre a compra da grande mídia brasileira pelo governo brasileiro, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês. Aconselho também que vocês deem uma olhada, que o Temer aumentou significativamente a verba pública destinada à grande mídia brasileira. As grandes favorecidas estão aí, por exemplo, a revista Veja, mas tem também todas as outras. A própria Globo, que também está extremamente favorecida nesse processo. Vou finalizar com uma seguinte mensagem, pessoal. Antes da internet, do desenvolvimento da internet, dos canais do YouTube, do Facebook, de tudo isso, o povo, no geral, em todo o planeta, mas no Brasil muito fortemente, era conduzido, feito gado de manobra por essa grande mídia. A grande mídia, ela obedece a interesses próprios, é uma empresa, né, que vive do lucro. E aí quem paga essa empresa é como se você fosse contratar uma propaganda através de um canal de televisão. Então você paga e aquilo ali vai ser transmitido no canal de televisão. Quem pagava isso, a ditadura militar, por exemplo, comprou essa mídia que apoiou todo o processo de ditadura. Outras pessoas compram também a grande mídia, mas também a gente tem um agravante. É que a grande mídia hoje, os políticos, sabendo do poder que tem a grande mídia, eles também resolveram investir nisso e também compraram vários canais de televisão e sabe, tudo isso ligado, conectado à Rede Globo, por exemplo, e outros canais também de televisão, né, que são os que promovem toda essa notícia. Através disso, esses políticos, eles conseguem implementar o interesse próprio deles. Por exemplo, ele quer ferrar com o povo brasileiro agora e precisa convencer o povo de que esse é o melhor caminho. Ele está levando o camarada para a câmara de gás e está explicando para ele que lá dentro da câmara de gás ele vai dormir, ter um sono tranquilo e vai ficar bom e vai acordar no paraíso. É mais ou menos o que acontece com a grande mídia. Então, hoje a grande mídia, ela está fazendo um papel extremamente prejudicial ao povo no geral, porque ela está escondendo essas reformas que o governo está aplicando, esse neoliberalismo selvagem, esse capitalismo selvagem que o governo Temer, o governo PMDB, o governo PSDB estão aplicando aí ao povo. As consequências disso são muito trágicas, porque o Brasil tem uma grande chance de voltar àquela realidade dos anos 80 e 90, quando a fome imperava no Brasil. Então, hoje a gente tem como se defender disso. A gente tem como, através da internet. O canal Notícias Comentadas é uma tentativa de alertar a população de que algo está acontecendo de errado no Brasil. Estão escondendo a verdade da gente. Imagina os tempos atrás, antes da internet, esse povo conduzia e elegia os políticos que eles queriam, era tudo aquela panelinha deles e tudo rolava com a questão da grana. Eles são responsáveis pelo caos hoje do Brasil. Porque, imagina, um canalha, um corrupto qualquer, sei lá, um político corrupto qualquer, que tem grana, ele chega na mídia e compra a mídia começa a fazer propaganda para ele. E aí esse cara se mantém no poder. É o dinheiro alimentando o poder. Aí ele vai lá, se mantém no poder e volta a fazer corrupção. Paga a mídia novamente, a mídia deixa de divulgar coisas sobre ele. Ou pior, publica os argumentos de defesa dele e aquele negócio fica ali arquivado. É isso que mantém, por exemplo, os coronéis da política brasileira, os grandes coronéis, todos envolvidos em processo de corrupção, mas todos livres, passeando aí, ninguém foi preso ainda. Eles também financiaram a perseguição política que hoje a gente vê, por exemplo, principalmente aí em direção à esquerda. E aqui eu não estou defendendo ninguém não, mas a gente nota que a mídia faz uma perseguição direta ao movimento de esquerda. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que gosta do equilíbrio, que gosta de estar ali pelo centro, nem de um lado nem de outro, evitar extremos. Isso eu acho que é o correto também. O meio, o equilíbrio sempre vai estar no meio. Só que tem um probleminha, mesmo que você seja contra a esquerda, é que para que você tenha o equilíbrio no meio, você precisa ter os dois lados. Se você tiver só um lado, só a direita, você jamais vai conseguir ter um equilíbrio no meio. Você precisa do outro lado.
É isso que faz uma democracia de verdade. É ter todos os lados representados. E aí, quando você tiver essa representação de todos os lados, aí sim você consegue fazer um equilíbrio ali no meio. Fora isso, não tem. Então, eu faço um apelo aqui a vocês. O canal Notícias Comentadas é uma ferramenta que a gente tem para tentar combater esse processo da grande mídia. É uma maneira que nós encontramos para resistir a esse processo de domínio, de aplicação de cabresto. É como se a grande mídia ela colocasse o cabresto na população e saísse montando em cima da população. E os nossos canais, aqui o canal Notícias Comentadas especialmente, também outros canais que a gente vai estar apoiando para crescimento, eles fazem esse processo de resistência. É um processo longo, é um processo até um pouco sofrido, porque a gente não conta com o dinheiro que essa grande mídia tem, com esses políticos têm. É um processo de resistência, é um investimento próprio, é o tempo que a gente dedica para fazer essa coisa crescer. E a gente precisa do apoio de vocês, com compartilhamento dos vídeos, se inscrevendo no canal, e fazendo toda uma campanha no sentido de demonstrar às pessoas que tem algo de errado acontecendo na República. A verdade não é essa que está sendo publicada nas grandes mídias. A gente precisa resistir a esse processo. Então peço a vocês que compartilhem nosso vídeo, se inscrevam, mas também em outros canais. É preciso que a gente tenha uma opinião separada dessa grande mídia. É preciso desligar essa televisão para que a gente possa finalmente construir o país que a gente deseja, não só para os nossos filhos, mas para a gente também, porque a velocidade que está sendo feito, todo o desastre, a destruição do Estado brasileiro é muito grande, e isso tende a piorar se depender da grande mídia. Ela é muito cruel e ela está se lixando para que o que o povo vai passar. Grande mídia, todos esses políticos que estão aí, essa maioria que está nessa panelinha apoiando esse governo, estão se lixando, na verdade, quais serão as consequências para o povo. Então, peço o apoio de vocês no compartilhamento dos nossos vídeos, se inscrever no nosso canal. Devagarinho a gente vai conseguir chegar lá e vai tentar alertar a população cada vez mais. Então vou deixando aqui o meu abraço para vocês e a gente se vê então no próximo vídeo.